Olá, povo de Deus, glória a Deus, mais um vídeo para o nosso canal, queridos, com a graça do nosso Deus, maravilhoso Ele é, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. A esse Deus nós o adoramos, em espírito e em verdade, o Rei dos Reis, o Salvador, Príncipe da Paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, queridos, eu sei que o seu Espírito grande, consolador, está aqui também para nos direcionar, para nos dar sabedoria na sua palavra. Glória a Deus. Eu sou Marconi Aquino, você está no canal Grande Momento sempre de aprendermos mais de Deus e da sua palavra. Essa é a palavra, queridos, que nos edifica, que nos traz vida. Essa é a palavra verdadeira. Como disse o nosso Senhor Jesus Cristo, em verdade vos digo. Essa é a palavra verdadeira. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. É uma grande honra tê-lo aqui conosco. Se você já faz parte do canal, é grande honra também tê-los aqui conosco em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Espero que estejam todos bem em nome de Jesus. Vamos falar aqui a respeito de um tema maravilhoso, queridos. A palavra de Deus, queridos, ela é toda maravilhosa e tem exemplos que ele nos deixou, que nos traz, assim, muitas vezes, um alerta para que estejamos atentos a tudo que ele determinou para que vivêssemos nesta terra. Assim como ele deu ordens para Adão, deu ordens para sua mulher, né, para Eva, que não tocassem devidas coisas no jardim. Ele sempre nos dá ordem, diz, aqui vocês mexem e aqui vocês não mexem, aqui vocês toquem, aqui vocês não toquem. Façam isso e não façam aquilo. Sempre temos, queridos, sempre vivemos debaixo de ordenanças do nosso Deus. Tudo nos é lícito fazer, tudo nos é lícito porque ele nos deu livre-arbítrio. Se eu quiser, queridos, fazer qualquer coisa, é da minha vida, da minha consciência, eu posso fazer. Agora terá consequências aquilo que eu for fazer. Então, cuidado, cuidado. Você tem livre-arbítrio, mas tem consequências para tudo que você fizer, ou consequências de coisas boas, ou consequências de coisas ruins. Vamos aqui no livro 1 Reis, queridos, capítulo 21. Vamos falar aqui de um rei que tinha tudo, querido. Ele tinha tudo. Tinha todo o poder, toda a autoridade. Tinha até o direito, muitas vezes, de se rebelar contra Deus, porque era um rei que fazia o que era mal perante o Senhor. Casou-se com uma mulher endemoniada, uma mulher perversa. Casou-se com uma mulher que Deus não ordenasse que casasse, ou seja, uma incircuncisa, uma mulher que adorava deuses estranhos, mas ele casou-se com ela mesmo assim. E sucedeu aqui, vamos lá no verso. Ele chegou até, devido à sua ganância, à sua inveja, porque era um rei invejoso, ganancioso, queria tudo para ele. Chegou a um certo homem chamado Nabote, que tinha uma vinha maravilhosa, que era a herança de seus pais, que o cuidava, que amava. E ali o rei chega dizendo que queria comprá-la. Ou seja, com inveja, queria comprá-la porque estava ali do lado do seu palácio. E aí Nabote disse, não. Até vou colocar aqui a palavra que Nabote disse, Disse Acabe a Nabote, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta. Para que me sirva de horta, uma vinha que ele para servir de horta. Ou seja, pois está perto, ao lado da minha casa, dar-te-ei por ela outra melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei dinheiro, o que ela vale. Verso 3, a resposta de Nabote, queridos. Um homem de Deus, um homem respeitoso, um homem que era respeitado em todo Israel, disse aqui Nabote, Porém, Nabote disse a Acabe, guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Olha só a resposta dele. Nem pensou em dinheiro, nem pensou em o que Acabe podia lhe dar, em bens financeiros. Então Acabe veio desgostoso, indignado para sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, que falara quando disse, não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na cama e voltou o rosto e não comeu pão. Ou seja, ficou como aquele menino mimado, queridos. Homem sem direção, queridos, eu vou te falar, é uma tristeza, queridos. Homem sem direção de Deus, homem que não obedece a Deus, homem ganancioso, invejoso, que quer aquilo que é dos outros. Nada lhe satisfaz. Enquanto ele não é só me dá, e nunca se satisfaz. Ele disse aqui, foi deitar em casa, emburrado, não queria comer, não queria nada, mimado. Disse aqui o verso 5, aqui entra a endemoniada, a filha de Satanás. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse, que é isso que tens assim desgostoso no teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu, porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém, ele disse, não te darei a minha vinha. Governas tu com efeito sobre Israel? Perguntou
Perguntou a endemoniada, a filha de Satanás: governas tu sobremaneira, porventura, em Israel? Ou seja, tu não tem autoridade não? Tu não é rei não? Foi isso, essas as palavras dela. Diz aqui, ó, Jezebel ordena a morte de Nabote. Aí Satanás, queridos, Satanás é sujo, ele veio para matar, roubar e destruir. E diz aqui, então escreveu cartas em nome de Acabe, soltou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos. Ou seja, ela pegou as cartas, pegou o sinete dele e ela mesma que carimbou, ela que colocou ali a sua ordenança. Disse aqui, ó, escreveu nas cartas dizendo, apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Verso 10, fazei sentar de frente de 2 homens malignos. Aqui é o que ela sabia, aqui é o que ela tem de melhor, queridos, a malignidade. Jezebel, a prostituta Jezebel, fazei sentar de frente dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, ou seja, falso testemunho. Só conselho satânico, queridos. Aqui é como se fosse uma manifestação do próprio Satanás. Diz aqui, ó, blasfemaste contra Deus e contra o rei. Olha só que mentira. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Olha só isso, queridos. Aí diz aqui, ó, verso 13, para que a gente possa adiantar um pouco. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade, o apedrejaram e morreu. Ou seja, um intento satânico para destruir a vida do homem, que era um homem respeitoso, um homem fiel a Deus, e que respeitava a herança de seus pais. Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo, olha aqui o desfecho, verso 15, tendo Jezebel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe, aqui vem a voz do próprio Satanás, queridos. Olha só, levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido isto, que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Oh, queridos, que tristeza, queridos. Cuidado aí no seu casamento, viu, homem? Você que é um homem acordado, um homem honrado, um homem de Deus. Cuidado com o seu casamento, cuidado com as mulheres que você esteja aí, né, procurando. Talvez você solteiro está procurando para um casamento, né? Uma cônjuge para a sua vida. Ou seja, cuidado, homem. Cuidado você também, mulher, com aquele homem que você vai escolher para casamento. Cuidado, porque muitas vezes você pode estar entrando num jugo desigual e vai passar situações que não era necessário você passar. É um conselho de Deus para o seu coração. Talvez você esteja me vendo agora, talvez você homem, talvez você mulher, esteja aí talvez noivo, se preparando para o casamento. Cuidado. Quer saber quem é a mulher que você vai casar? Faça o seguinte, uma pequena prova. Vai na casa dela primeiro e olha como é que ela trata os seus pais. Se assim ela tiver pai e mãe, vai lá na casa dela, passa um dia lá e vê como é que ela trata os pais, vê como é que ela cuida deles. Se ela o cuidá-los, se ela for uma filha que honra os pais, pode casar sem medo. Agora, se você chegar a ela for aquelas mulheres que quer ser só como se fosse dondoca, que acorda 2 horas da tarde, a pia cheia de louça suja porque não ajuda a mãe a lavar um prato, cuidado, cuidado, você vai estar entrando num jogo desigual. Você, mulher, cuidado, olha esse homem direito, faz a mesma situação, vê se ele honra o pai, ele honra a mãe, vê como é que ele trata-os, vê como é que ela é dentro da família. Faça essa investigação primeiro, antes de entrar aí, muitas vezes, no jogo desigual. Que Deus abençoe a todos, queridos. Fiquem na paz. Um grande abraço. Até uma próxima rica e maravilhosa oportunidade, se assim o nosso Deus permitir. Glória a Deus.